lá, essa é a terceira semana que nós meditamos no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Tá? Na primeira semana, nós falamos sobre o modelo ideal de igreja. Né? Vocês lembram? Isso foi sábado passado. Nós falamos sobre o modelo ideal de igreja, que é uma igreja que tem uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme no Senhor Jesus, como nós podemos ver no versículo 3. Tá? Depois, queridos, nós meditamos na terça passada no caminho que o Evangelho fez para alcançar o coração dos irmãos ali de Tessalônica. Foi uma palavra pregada com poder do Espírito, com convicção, com procedimento, como nós podemos ler no versículo 5. Tá? Versículo 5. 1 Tessalonicenses 1, agora a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Agora, a partir do versículo 6, nós vamos ver o resultado da pregação do Evangelho na vida desses irmãos. Tá? E é sempre importante a gente entender, queridos, que a verdadeira conversão terá sempre um antes e depois na vida cristã. Sempre. É notório, é algo a ser percebido. Por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro de quando eu fui trabalhar em fronteira, isso faz muitos anos mesmo. Eu fui trabalhar em fronteira e eu comecei a visitar um senhorzinho que era pai de umas irmãs lá na igreja. Tá? E ele estava com câncer. Eu cheguei lá, ele já estava doente de câncer e foi piorando ao longo do tempo. Eu fui visitá-lo. Eu não sei o que aconteceu, que pegaram esse senhor um tempo atrás, antes de eu chegar, e batizaram ele. Tem que batizar. Não sei se ele tinha que a ideia de se batizar, meu pai vai ser salvo, não sei. Mas batizaram ele. E olha que interessante. Ele ainda estava em plenas condições, andava, conversava, estava tudo certo. Ele não quis ir para a igreja. Não, eu aceito ser batizado se for na minha casa. Eu já acho isso muito estranho, não é? Eu aceito ser batizado se for na minha casa, não quero ir na igreja, eu não frequentava a igreja. Né? E durante praticamente toda semana eu visitava. Porque eu tinha um dia que eu tirava para visitar os idosos na igreja, uma vez por semana. E praticamente toda semana eu ia na casa dele e visitava. Queridos, eu nunca ouvi dele uma expressão de fé. Nunca. Estava estranho. Eu ia lá, eu ia abrindo dele. Ele nunca manifestou uma expressão de fé. De fé. Eu falava, Helena, não é crente, não? Me desculpa. Crente que não manifesta expressão de fé. Eu me lembro do meu avô era um homem crente. Na sua velhice, glorificava a Deus com a sua vida. Não é não? Você já viu? Já viu gente que fala assim, que frequenta a igreja? Não tem expressão de fé, queridos. Não tem. Por isso que eu estou dizendo, queridos, não são rituais religiosos, o fato de alguém ter sido batizado, ou até mesmo de frequentar a igreja. Mas a grande questão é o que Deus faz no coração do ser humano, do homem pecador. Aquilo que Deus já apresentou, igual eu contei para vocês, que eu fui visitar a Irene, uma irmã lá em Goiânia, que está com câncer. Você estava na Goiânia, foi originado, né? Ali eu encontrei a expressão de fé. Se o meu Salvador quiser vir me buscar, estou preparada. Expressão de fé, queridos, está vendo? Diferente de uma pessoa que não tem fé em Cristo Jesus. Então, a salvação ela sempre vai se evidenciar por posturas de mudança. Posturas
vidas transformadas. A pessoa se torna uma pessoa diferente, porque o Evangelho alcançou o coração dessa pessoa poderosamente. Vamos ver quais são essas características. Primeiro, com efeito, versículo 6. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A pessoa que é verdadeiramente convertida, que recebeu a palavra de Deus, e essa palavra transformou o seu coração, ela se torna uma imitadora de quem? De Cristo. Porque Paulo vai dizer nossos e do Senhor. O termo aqui que eu usei em grego é mimetai, de onde vem a palavra que a gente brincava antigamente, remedar. Lembra? Não me remeda. Se você me remedar, eu vou te bater. Quando a gente era criança, a gente brincava assim. Qual era a ideia? Qual é a ideia aqui, queridos? A ideia é fazer como Cristo ou como os apóstolos faziam. Porque os apóstolos eram imitadores de Cristo e eles buscavam imitar a Cristo, e assim os cristãos também precisavam imitar o comportamento daqueles que imitavam a Cristo Jesus. Cristo já não estava mais nesse mundo, então ele deixou os seus referenciais nesse mundo para que nós os imitemos, para que a gente siga padrões, para que a gente siga os passos do Senhor Jesus. Olha que interessante isso. Quem são os ídolos da nossa geração? Vamos parar para pensar fora do contexto da igreja. Neymar, Anitta, não vou nem fora. Quem mais? Gente famosa, talvez cantores, que as pessoas seguem, tentam imitar o corte de cabelo,
Depois disso, continue a leitura comigo aí. De sorte que nos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Olha que legal isso. Modelo. Aqui está um grande desafio. Por quê? Porque o que são cristãos modelos? São cristãos dignos de serem copiados, imitados, seu exemplo ser seguido. Então, Paulo está mostrando aqui a consequência desses irmãos seguirem os exemplos de Cristo e dos apóstolos. Eles se tornaram o quê? Modelo. Olha a responsabilidade que recai sobre as nossas vidas. Porque uma coisa é eu estar aqui me esforçando para imitar Cristo, imitar o exemplo dos apóstolos. Outra coisa, queridos, é eu ser modelo para os outros. Isso é um passo acima. É uma responsabilidade que eu tenho. Porque quantas vezes o nome de Cristo é achincalhado por causa do mau testemunho de cristãos? Olha, queridos, olha como o Evangelho ou os evangélicos são vistos pela nossa sociedade aí fora. A sociedade aí fora lasca os evangélicos e boa parte do que eles falam, eles têm razão. Eles têm razão. Meu Deus, a gente tem cada coisa dentro das igrejas evangélicas que eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia desse povo. Muda o coração desse povo. Sabe qual é a grande questão, queridos? É que, às vezes, por não sermos modelo, nos tornamos pedra de tropeço e escândalo. Escândalo. Há muitos anos atrás tinha um presbítero no Frutal. Um presbítero. Esse presbítero era casado. Eu vou contar uma história antiga e vai saber. Não vai lembrar. Não tem como. Há muitos anos atrás, muitos anos agora adolescente, não faz tempo. E aí, queridos, esse presbítero se apaixonou pela líder da mocidade. Pela líder da mocidade. Queridos, ele largou a mulher, ele tinha os filhos dele, ela com a mulher, largou, se juntou com essa pessoa, com essa jovem,
Primeiro, imitar. Segundo, entender que você tem a responsabilidade de ser modelo para as outras pessoas aí fora. Como a sociedade tem tido isso? Como um bom cristão, como uma pessoa honesta da sociedade, alguém que já se desvencilhou dos seus vícios, alguém que teve um bom testemunho das pessoas aí fora, porque senão, queridos, isso vira pedra de todos. Tá? Você já é alguém que já paga suas contas em dia, está devendo só o básico mesmo, só você dá conta de pagar no final do mês, ou você está devendo Raimundo e todo mundo. Modelo de vida cristã. Você já é alguém que já se comprometeu com a igreja, todo mundo que vê que você tem compromisso com a igreja de Jesus, isso é ser modelo de vida cristã. Tá? Esse modelo começa até de casa. Eu e a Nara temos esse modelo nos nossos filhos. Eu, as duas penas, não dá para ser modelo de mulher. Não é fácil, não. Né? Minha mulher que me conhece não conta. Mas a gente tem que lutar para ser modelo. Né? Eu não estou falando de, mais uma vez, eu digo, não estou falando de perfeição. Eu estou falando de um esforço constante para a gente procurar servir a Deus com dignidade. Tá? Continue comigo. Tá? Porque vós escutou a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Legal, né? Paulo está dizendo, olha, o testemunho que vocês têm sido tão bom, é prova de que o Evangelho realmente alcançou o coração de vocês, que nós não precisamos acrescentar mais nada. Vocês estão vivendo uma vida cristã autêntica, glória a Deus por isso. E ele continua, pois eles mesmos tocante a nós proclamam que reprodução teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos nos convertestes a Deus para servirmos um Deus vivo e verdadeiro. Terceira marca, o abandono da idolatria para servir o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Olha que Deus. Uma pessoa que é alcançada pelo poder do Evangelho, ele abandona os ídolos para servir somente a Deus. Foi Calvino quem disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você tem pelo menos duas categorias de idolatria. Você tem, por exemplo, aqueles que ficam denominados como ídolos do coração, que é você transformar coisas numa profissão, transformar dinheiro, transformar trabalho, transformar um filho, uma mãe, um pai, um ídolo. Um ídolo. Aí você pergunta, como que eu sei? Bom, é aquilo que você devota a sua devoção, o seu tempo, o seu amor, investe seus recursos, é aquilo que vira o alvo absoluto da sua vida, o alvo final da sua vida. Você precisa pensar, o que tem sido o alvo final da sua vida? É muito complicado, queridos, muito complicado. Porque qualquer coisa pode se tornar idolatria no coração do ser humano. Por isso que Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todo mundo pode estar botando um ídolo no seu coração que vira um objeto de devoção para a sua vida. E tem também os ídolos que são frutos da religião. No Egito Antigo, adorava gatos, crocodilos. Então, animais eram adorados. Né? Você vai na Índia, isso é que acontece. Agora há vaca. E você tem no Brasil uma imensidão de ídolos aos quais as pessoas se prostram, fazem as suas orações, e ali não vem falar para mim que é só um objeto a qual eles falam que eles não adoram, que eles apenas veneram. Mentira. É adoração. Mas venerar com adoração. Não, é tipo assim, ó, na cabeça deles é para eles lembrar o que aquela pessoa fez, mas não é.
Deus, Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro. Agora, queridos, falar isso aqui para vocês, eu acho que é tranquilo. Eu estou falando para pessoas já na igreja há muito tempo. Agora, isso é um grande desafio para uma pessoa que tem a idolatria enraizada no seu coração. Grande desafio. Uma pessoa, por exemplo, frequenta folia de gays. O camarada vai todo ano para folia de gays. E ali tem as questões de adoração. Ou então uma pessoa que foi criada por uma mãe, por um avô, por uma avó, por exemplo, que na sua religião tem os ídolos. Adoram Maria, que vão todos os anos fazer procissão, que vão, como é que chama quando sai caminhando? Vão até o é procissão mesmo, né? Acho que tem outro nome. É procissão, vão em procissão para outra cidade, então, né? Igual tem o pessoal que isso é muito enraizado. Por isso, com Maria, essa palavra que eu queria, sai com Maria para ir buscar os benefícios desses ídolos, né? Isso é muito enraizado, queridos. Por isso que eu digo que uma pessoa que se converte a Cristo Jesus, ela precisa mudar ela precisa ser reconfigurada na sua religião. Porque para muitas pessoas é um grande desafio deixar esses costumes que vêm de uma vida inteira servindo aos ídolos. Porém, queridos, quem se converte e o Evangelho alcança o coração, olha só, Paulo está falando aqui, queridos, de pessoas que viviam isso. Ele diz: e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha que interessante. Oi, pode falar. Eu estava aqui lembrando que antigamente também tinha aquele negócio de quermesse, né? Não sei se tem hoje. Tem. Eu lembro que tinha demais. Esse povo achava normal esse negócio de quermesse. Tem. Agora é como se fosse normal. Mas os crentes não param. Os crentes não podem. Tem a ver com. Não sei se tem a ver com o negócio de. Não, é uma festa católica. Toda quermesse é uma festa católica, ou seja, é uma festa que procede de algum livro. Eu achava tão. Antigamente a gente tinha lanchonete, o senhor deveria ir lá da igreja católica, né? Que é essa igreja que a gente está reformando agora. E eu achava interessante, eles saíam da missa e na frente da igreja estava montado todo o esquema da quermesse. Queridos, era uma cachaceira até altas horas da noite, queridos. Até 1, 2, 3 horas da manhã. Ou seja, você saía, entre aspas, do céu e caía no inferno. Você estava ali rezando ao ídolo, e aí você sai dali e vai para uma festa completamente carnal. E aqui cabe um entendimento, que é o seguinte: o ídolo não pede para você nenhuma mudança moral. O ídolo, ele não tem nenhum tipo de exigência, a não ser que você se prostre diante dele e o sirva. Mas ele não vai pedir para você mudar a sua vida, ele não está preocupado com o seu caráter. Presta atenção nisso. Por exemplo, as escolas de samba têm os seus ídolos, sejam eles do catolicismo, sejam eles do candomblé. Tem seus ídolos. Pergunta se alguém ali está preocupado, se o ídolo está preocupado, se o ídolo está dizendo